eu sou Islohane Menezes e hoje eu vou responder o problema 4 da prova de cálculo 2. Nós vamos estudar, nesse problema, nós vamos estudar a sequência, se ela é convergente ou se ela é divergente. E no problema 4, referente se ela vai converger ou divergir, nós vamos usar essa sequência. Quando φ de n, com n pertencentes aos naturais, definida com a enésima potência de Q. Nessa sequência, nós vamos analisar esses 5 casos. Quando o módulo de Q for menor do que 1, quando o Q for igual a 1, e quando o Q for igual a menos 1, quando ele for maior que 1, e quando ele for menor do que menos 1. Bom, então vamos começar aqui por esse caso. Quando o módulo de Q for menor do que 1, ele vai convergir ou ele vai divergir? Nesse caso, ele vai convergir. Por quê? Porque para convergir, ele vai tender a um certo número. E nesse caso, ele vai se limitar a 0. Tem um intervalo de 0 e 1, onde o módulo de Q é menor que 1. Então, eu vou fixar um Q aqui menor que 1. Então, quando eu usar aqui, quando eu colocar o Q elevar a 1, ele vai ser menor do que 1. Vimos aqui. Quando eu pegar o Q e elevar a 2, ele vai vir para direita de Q, esquerda de Q, elevado ao quadrado, e ele vai ser menor do que Q1, que é menor do que 1. Se eu pegar o Q elevado a 3, ele vai ser menor do que Q ao quadrado, elevado a 2, que é menor do que 1. Então, ele vai ficar aqui. Vemos que esse Q elevado a 3, ele é menor do que Q elevado a 2, que é menor do que o Q. E o Q é menor do que 1. Vemos que cada vez que a gente aumentar o índice do Q, ele vai chegando próximo de 0. Ou seja, ele está tendendo a 0. Então, indutivamente, quando o Q for elevado a n, Qn mais 1, ele vai ser menor do que Qn. Ele vai ficar cada vez mais próximo de 0. Mas essa sequência, aqui no caso, estamos vendo que ela está sendo decrescente. Por quê? Porque cada vez que estamos aumentando o índice, ela está chegando mais perto de 0. E ela está diminuindo. O 3 está sendo menor do que 2. Quando eu elevar a 4, o 4 vai ser menor do que 3. Sempre está diminuindo a sequência. Mas podemos nos perguntar, esse limite aqui, quando ele tender, ele vai ser o zero, o próprio zero, a imagem? E a resposta vai ser não. Por quê? Quando eu vou usar a máquina, se eu colocar um n aqui, n pertencente aos naturais, ele vai sair Q elevado a n. Porém, nunca vai ser 0. Ele só vai ser 0 se e somente se o Q for 0. Assim, a imagem seria 0. Só que no caso aqui, não vai ser, porque Q não é igual a 0. Ele é apenas menor do que 1, mas não é 0.
Então, nesse caso, no caso 1, onde o módulo de Q é menor do que 1, ele vai ser uma função, ele vai convergir. Por quê? Porque ele está limitado a 0, né? E ela vai ser decrescente, porque ela está cada vez ficando menor. Então, ela vai converger e vai ser uma sequência decrescente. Agora, vamos para o caso 2, quando Q é igual a 1. Se Q é igual a 1, implica que φ de n, definida com a sequência enésima potência de 1. E essa sequência, né, é igual a 1 elevado ao quadrado é 1 ao quadrado, 1 ao cubo é 1. Então, essa sequência quer dizer que ela é constante a 1. Então, φ de n tende a 1 quando n tende a infinito. Quer dizer que, no caso 2, quando Q for igual a 1, ela é convergente, né? Porque ela é limitada a 1 e ela é constante. Ela sempre vai ser o próprio 1. Agora, vamos para o caso 3, quando Q for igual a menos 1. Nesse caso, φ de n, ele vai ser ou 1 ou menos 1, né? Quando eu coloco a máquina aqui, quando eu colocar um n, né, para todo n pertencente aos naturais, ele vai sair ou 1 ou menos 1. Nesse caso, quando vai sair menos 1? Se menos 1, se n for ímpar. Se sair 1, se n for par. Então, nessa sequência, ou ele vai sair 1, φ de n. Essa sequência vai ser definida com menos 1, 1, menos 1, 1. Essa vai ser φ de n. Nesse caso, ela vai ser divergente. E a gente pode comprovar isso pelo teorema da convergência monótona, que quer dizer que quando a sequência ou ela é crescente ou ela é decrescente. Nesse caso, dessa sequência aqui, ela vai ficar intercalando entre menos 1 e 1. Ela nunca vai ser 1 ou menos 1. Sempre vai ficar intercalando. Então, nesse caso, ela vai ser uma sequência divergente. Caso 4, quando o Q for maior que 1. Eu fixei um Q maior que 1. O próximo Q, quando eu fixar o Q elevado a 2, ele vai ser maior do que Q. Então, vou colocar direito de Q. Quando eu levar o Q a 3, ele vai ser maior do que o Q elevado a 2, que é maior do que Q.
edutivamente, né? Quando eu fixar certo número, ele vai, n mais 1, ele vai ser menor do que Q de N. Ser maior do que Q de N. Então, aqui vemos que ele vai ser divergente. Por quê? Porque ele não vai ter um limite. E pela propriedade arquimediana, dizemos que sempre que certo dado, quando eu der um certo número, sempre vai ter um número maior que ele. Então, no caso aqui, se eu perguntar se vai ter um limite, né? Se no caso fosse convergente, ia ter um limite aqui. Para ser convergente teria que ter um limite. Mas aqui não vai ter um limite, né? Vai ser ultrapassada essa barreira, porque pela propriedade arquimediana, né? Como acabei de citar, todo número que eu fixar sempre vai ter um número maior do que ele. Então, no caso 4, quando o Q for maior que 1, ele vai ser divergente, crescente. Caso 5, quando o Q for menor do que menos 1. Que é menos 1 e aqui é 1. Vou fixar o Q igual a menos 2. Então, quando o Q for igual a menos 2, o Q ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado vai ser 4. Q ao cubo vai ser menos 8. E Q a quarta vai ser 16. Então, quando eu coloquei o Q elevado a 2, ele veio daqui e pulou para cá. Para 4. Quando eu elevei a 3, ele voltou a ser negativo. Quando eu elevei ele à quarta potência, ele foi de novo positivo, 16. Vemos aqui que ele fica, essa sequência fica saltando de lá para cá, de lá para cá. Então, φ de n definido. Se n for ímpar, φ de n tende a menos infinito. E se n for par, φ de n tende a mais finito. Então, quando n for muito grande, sendo ele um número par, φ de n tende a mais finito. Isso quer dizer que ele, aqui, nesse caso 5, ele vai ser divergente, porque ele não tem um certo limite. Ele não tem um limite. Ele sempre vai ter um maior do que ele aqui, analisando apenas o caso se n for par, né? Se n for 2n. Então, nesse caso, ele vai ser divergente. E pela teoria da convergência monótona, ele não vai ser, essa sequência não vai ser nem crescente e nem decrescente, porque ela vai ficar intercalando entre um